Olá, pessoal, muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelioterapia, mais uma quarta-feira juntos. Todos aí que estão em casa nesse momento, através do Meet, espalhados pelo Brasil, e aqui presencialmente na sede da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, em Nova Russas, no Ceará. Com grande alegria que mais uma vez recebemos vocês para esse momento, eu diria de confraternização juntos. Hoje temos um tema bastante interessante, mas antes do tema propriamente dito, nós vamos elevar nossas vibrações, fazer nossa prece inicial, nos conectando com Deus, com os nossos guias, mentores espirituais, que eles possam nos favorecer nesse momento, tanto nos intuindo para os bons pensamentos e sentimentos, que nós possamos absorver o conteúdo que será disponibilizado hoje, que isso possa favorecer a nossa vida, no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos e de maneira geral. Que Jesus abençoe a todos nós, encarnados e desencarnados, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Vamos diretamente logo para o tema. Hoje tem muito conteúdo, o tempo vai ser pequeno para a gente poder falar sobre os inimigos desencarnados. Tá? Se em algum momento eu pular um trechinho ali do Evangelho, é porque é importante a gente abordar mais conteúdo, porque ele está diretamente ligado aos nossos estudos, vamos dizer assim. Por que não dizer que às quartas-feiras nós fazemos um estudo do Evangelho, segundo o Espiritismo, e a gente vem fazendo de forma sistemática, salvo algumas exceções, com alguns temas extraordinários. Hoje nós vamos dar continuidade a um tema que foi abordado mês passado, no capítulo 12, que fala sobre amar os vossos inimigos. E da outra vez nós falamos sobre pagar o mal com o bem. E hoje nós vamos falar sobre os inimigos desencarnados. É um tema bastante interessante, intrigante para muitas pessoas que ainda não conhecem, não ouviram falar sobre o assunto. A gente vai aprofundar na medida do possível. Então, sem mais delongas, vamos diretamente para o primeiro trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz o seguinte: tem o espírita ainda outros motivos de indulgência para com seus inimigos. Sabe ele, primeiro, que a maldade não é o estado permanente dos homens, que ela se deve a uma imperfeição momentânea, e que, do mesmo modo que a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia seus erros e se tornará bom. Então, o que esse primeiro trecho já traz para a gente? Ele já serve para situar a gente de que o bem sempre vence o mal. E eu falo isso de maneira individual. O mal é a sombra que existe dentro da gente, que existe dentro de cada um dos seres, e que um dia vai se tornar luz, sem exceção. Então, aquela pessoa que você olha assim, nossa, mas fulano é tão ruim, ele um dia vai ser bom. Isso aqui é um fato. Então, nós que já conseguimos, vamos imaginar então que nós já conseguimos uma autoiluminação, alguma luz, no sentido de que hoje eu já não faço mais determinadas coisas que eu vejo fulano fazendo. Isso quer dizer o quê? Que eu já melhorei em alguns aspectos. Eu já não faço mais aquilo, né? Então, muitas vezes a gente consegue ser esse pouquinho de luz, mas a gente espera muito dos outros também, porque há um julgamento nesse sentido. Então, vamos imaginar, de repente, um cenário em que algum adversário nosso, encarnado ou desencarnado, ele vai nos enviar vibrações de ódio. Não tão bom, as pessoas que não gostam da gente vão emitir o quê? Amor? Às vezes vão dizer assim, não, aquela pessoa não gosta dela, e vão pensar coisas negativas. Então, eu diria que ela só vai conseguir nos atingir porque ela acaba encontrando na gente um eco. As sombras que ainda estão em nós abrem essas portas, ou dívidas no passado, fazem com que haja essa ressonância, essa reciprocidade, e a gente acaba sendo atingido por essas vibrações negativas, que acabam atrapalhando as nossas vidas em alguns aspectos. Então, o trabalho de autoiluminação, dessa busca do autoconhecimento,
é o que vai, aos poucos, nos libertando dessas conexões obsessivas que acontecem. A gente vai ver todos os aspectos delas aqui. Então, quando a gente consegue mudar a nossa vibração, o inimigo perde esse ponto de ligação, esse ponto de apoio que ressoa em nós. Já não tem mais. E é por isso que ele ainda nos encontra, porque ainda estamos no estágio evolutivo um pouco menos avançado. Temos coisas a serem acertadas também durante o processo. Voltando para o trecho evangélico. Sabe ainda que a morte não o livra senão da presença material do seu inimigo, mas que este pode persegui-lo com o seu ódio, mesmo depois de ter deixado a terra. Que assim a vingança falha no seu objetivo e, ao contrário, tem por efeito produzir uma irritação ainda maior, que pode continuar de uma existência a outra. E eu diria que com toda certeza que é exatamente isso que acontece. Mas o que é que traz essa certeza, Cláudio? São mais de 10 anos de trabalho nas reuniões mediúnicas, vendo isso aqui acontecendo toda semana. Então, o que que diz aqui mais o texto? Cabe ao Espiritismo provar, pela experiência, que é exatamente isso que eu estou falando, e pela lei que rege as relações do mundo visível e do mundo invisível, que a expressão apagar o ódio com sangue é radicalmente falsa. E que é verdadeiro é que o sangue conserva o ódio, mesmo além do túmulo, de dar, por conseguinte, uma razão de ser efetiva a uma utilidade prática ao perdão e à sublime máxima do Cristo: amai os vossos inimigos. Quando ele fala aqui sobre a questão do sangue, é porque muita gente ainda hoje acha que ao exterminar a vida da outra pessoa, ela acabou com ele. Ah, vou acabar logo com esse problema aqui, vou acabar com a vida de fulano. O que que acontece? A pessoa não morre, morre só o corpo. O espírito sobrevive, só que com muito mais ódio e agora com muito mais liberdade para nos alcançar e nos atacar. Então, já está mostrando aqui a leitura que esse não é o melhor caminho. E nunca foi a violência, né? Então, essa morte do corpo físico, ela faz apenas com que se troque a vestimenta. Você perde o corpo físico e fica envolvido pelo corpo espiritual. Então, o caráter que a pessoa tem, as paixões, os vícios, os rancores, ódios, tudo isso vai permanecer intacto no espírito. Ele vai carregar tudo, de bom e de ruim. Então, esse inimigo aqui, no caso que morre, né, sem que haja o perdão, ele continua sendo um inimigo. Só que agora ele tem a vantagem da invisibilidade, vamos dizer assim, né? Ele não está mais visível aos nossos olhos e pode agir na surdina, que é o que acontece todos os dias, tá? E a pessoa às vezes, eu tenho medo dessas histórias. A gente vai perder o medo conforme a gente vai conhecendo um pouco mais. Vamos avançar um pouco agora, trazendo uma imagem, porque é importante que a gente saiba que nós somos aquilo que nós pensamos. Se eu guardo mágoa de alguém, que ela já foi embora, que ela já partiu, eu mantenho essa pessoa viva e presente na minha casa mental. Ela vai sempre estar presente, eu continuo sentindo aquele sentimento. Então, por isso é que se diz que um dos pilares da caridade é o perdão. O perdão é essa única força capaz de desmagnetizar esses laços. Porque é isso que acaba se formando. São vínculos, é uma união, é como se fosse um imã que atrai os inimigos. Então, quando você trabalha o perdão, você acaba desmagnetizando e se libertando aos poucos. Então, a gente pensa que muitas vezes o perdão é um presente que eu estou dando para outra pessoa. Eu vou perdoar aquela pessoa, ela não merece, não, mas eu vou perdoar a si mesmo, né? E, na verdade, perdoar esse inimigo, encarnado ou desencarnado, é, antes de tudo, uma medida em que a gente usa de higiene espiritual. É uma limpeza que a gente faz dentro da gente.
É o ato de cortar esse fio, esse laço, que permite que muitas vezes o outro me encontre no meio da multidão, porque isso acontece nas reuniões. Ah, eu pensava que ia se esconder de mim, mas eu encontrei. Ah, faz um tempinho que eu encontrei ele. E aí, por que que encontra? Exatamente porque ainda encontra essa ressonância, como eu disse lá no início. Então, esse inimigo, eu diria, né, que vive no invisível, ele é um reflexo também das nossas pendências. Mas como assim, Cláudio? Que pendências é essa que eu tenho? Ele só consegue nos perseguir porque encontra o nosso campo vibratório receptivo a esses ataques. Isso não está muitas vezes relacionado à superfície, ou seja, o nosso consciente, aquilo que a gente vivencia no dia a dia. Está no inconsciente, está naquilo que às vezes eu não lembro, coisas que eu faço às vezes no automático, sentimentos que eu nem sei que eu tenho, porque eu só vou descobrir que eu sou invejoso, que eu sou orgulhoso, vaidoso, se eu fizer um trabalho de autoconhecimento. E, às vezes não me acho desse jeito, não. Eu sou. Será que nós somos perfeitos? Já atingimos a perfeição aqui onde nós estamos? Ou tem coisas que ainda precisam ser trabalhadas? Então, é exatamente nesses pontos onde são feitos esses laços, né? Então, quando fala sobre amar os inimigos, dentro aqui desse contexto, significa que eu vou emitir uma onda diferente, uma onda de compaixão, mais forte do que o ódio, que aí vai ofuscar, né, com essa luz e afastar essa compatibilidade, tornando ali um clima espiritual mais harmonioso e fazendo cada vez mais com que não encontre ressonância nesses ataques. Isso eu já ouvi o Divaldo falando assim: quer fazer alguma coisa para mim? Pode fazer, quer um lenço, quer um pedaço do meu cabelo? Não vai encontrar. Tipo assim, porque eu estou vibrando de forma diferente. Mas, ao mesmo tempo, a gente viu no filme do Divaldo aquele inimigo do passado que estava perseguindo ele durante muito tempo. Não sei se vocês já assistiram, o Mensageiro da Paz, que não assistiu, fica a dica do filme, né? Divaldo Pereira Franco, onde há aquele inimigo desencarnado, aquele obsessor do passado, onde o Divaldo, em vidas passadas, ah, fez coisas que dirigiu ele para que ele cometesse um suicídio. Ele estava tentando fazer o mesmo com o Divaldo. Como foi que o Divaldo neutralizou esse ódio? Através do amor. Ele adotou uma criança que tinha sido a mãe do inimigo dele no passado. E ele, quando viu, ele não conseguiu, né, continuar trabalhando naquele processo de obsessão, porque o Divaldo amava. Você ama mesmo essa criatura feia, que era uma criança feinha, que ele dizia que era feia, né? Ele eu amo e vou colocar meu nome nela. E eu espero que um dia você também me ame, né? Para você ver como muda completamente o processo de obsessão. Divaldo já não estava mais naquela mesma frequência do passado, mesmo no inconsciente, ele já estava trabalhando o amor. E por que que acontece aquilo ainda com Divaldo, tudo? Eu entendo também que, além do processo evolutivo, serve para nos trazer exemplos. Aí você diz assim, poxa, se aconteceu com o Divaldo, por que que não vai acontecer comigo? Né? Eu estou imune, né? E aí você olha para Jesus, o que é que fizeram com Jesus? Se Jesus passou por todo aquele sofrimento, por que que eu também não posso sofrer? E aí vem essa outra questão, que é do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Vamos continuar aqui nos inimigos desencarnados, né? Então, tem um trecho do Manuel Filomeno de Miranda, que inclusive é um espírito que traz alguns livros falando sobre obsessão através do Divaldo, se não me engano, são 6 ou 7. Só que esse é na seara dos médios. Ele diz que obsessores visíveis e invisíveis são nossas próprias obras e espinheiros plantados por nossas próprias mãos no passado. Quer dizer, é uma colheita que a gente está fazendo agora. E quem é esse inimigo desencarnado? Quem são esses inimigos desencarnados? Eu garanto a vocês que não é um ser estranho de nós, não. Não é? Pelo contrário, é alguém que já
esteve na nossa convivência, na nossa intimidade, e que por muitas vezes teve laços muito fortes, afetivos com a gente. Estou falando de outras existências. Quem é que se torna, às vezes, pessoas haters, inimigos da gente agora? Não eram pessoas que eram próximas? Não eram muitas vezes familiares, amigos, que por algum motivo se afastam, criam dificuldades ali, você acaba se afastando? No passado não era diferente. Então, durante essa trajetória que a gente está buscando, porque quando o Evangelho chega nesse ponto aqui, a gente já estudou sobre reencarnação. Então, não é mais novidade. Todo mundo tem uma trajetória que vem os inimigos do passado. E aí são pessoas que nós já até amamos. E isso é mostrado nos tratamentos também. Quando a gente volta numa vida, teve vidas difíceis. E outra, eu prejudiquei essas pessoas, elas me prejudicaram, e assim vem acontecendo. Então é preciso que em algum momento a gente pare com isso. E aí é mostrada uma vida em que houve harmonia entre essas pessoas. Nossa, eu não sabia disso. Porque o que que acontece? Nós aqui podemos viver 10 anos acontecendo coisas maravilhosas uns com os outros. Eu te amo, eu gosto de você, você é maravilhoso, você é maravilhosa. Olha que coisas. Acontece uma coisa negativa, parece que apagou tudo. Já não existe nada daquilo, fica só a parte negativa e eu vou trabalhar em cima disso agora para poder conduzir a vida e aquela pessoa está taxada. Um erro cometido, acabou tudo. E é isso que acontece, cristaliza-se no pensamento negativo e vira o inimigo. Cria-se ódio, rancor, ressentimento, esquecendo as coisas boas. E aí, quando você mostra, olha só o que, é que já aconteceu na vida passada. Eram amigos, eram parentes, eram pai, mãe, não sabia mais que a gente já tinha tido esse sentimento. E quando olha para o livro da vida, que é a programação para essa existência, não tem nenhuma linha dizendo que a gente veio para cá para ter ódio de alguém, para a gente ser inimigo de alguém, diferentemente do que muitas vezes acontece. A gente está aqui para se reconciliar com os adversários, muito pelo contrário, né? Então, nós somos beneficiados, de certa forma, quando nós voltamos para cá com esse véu do esquecimento, graças a Deus. Quando a gente volta para cá, já pensou estar aqui nessa sala aqui e olhar para cá, pô, aquele dali já me matou, aquele dali me traiu, aquele dali fez isso, aquele dali roubou tudo que eu tinha, e eu não estou mentindo, não, já aconteceu isso aqui mesmo. Não é mentira, não, está cheio aqui na sala. Pessoas encarnadas e desencarnadas também. A gente vê nos tratamentos, são nossos parentes, são nossos amigos, são as pessoas próximas. Mas eu também já fiz isso com eles. Você já pensou se a gente não esquecesse? Se a gente não chegasse numa existência somente com um, né? No inconsciente, algum ranço por alguma pessoa e tal, porque a gente vem para cá para aprender a amar e a se libertar de tudo isso que aconteceu no passado. Então, é importante saber disso. Aqui, a imagem ganhou mais uma densidade, mais uma camada nessa imagem aqui, que a gente vai ver que é muito mais comum do que a gente imagina essas influências que acontecem desses inimigos que estão do outro lado. E isso está no Livro dos Espíritos. Nós estamos estudando ainda na questão 213 por ali, mas essa aqui é uma questão da 459 do Livro dos Espíritos. É uma questão bem famosa, inclusive, que quase todo palestrante ou todo já falou em algum momento. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e nossas ações? Essa é a pergunta. A resposta: a esse respeito, sua influência é maior do que você acredita. Muitas vezes, ou frequentemente, são eles quem vos dirigem. Influência espiritual. Nossa, e com qual frequência isso acontece? Todos os dias, todos os momentos da nossa vida. Nós somos influenciados por nós mesmos, por pensamentos positivos, negativos. Ah, mas nós não temos, é importante que a gente saiba que nós não temos somente inimigos desencarnados. É importante deixar bem claro aqui que nós temos muitos amigos desencarnados também, que velam, que torcem, que sopram nos nossos ouvidos também as boas intuições, as coisas boas, né? Quando a gente está fazendo nossos trabalhos, seja onde for.
Quem é médio vidente aqui pode estar vendo algum irmão aqui perto de mim me ajudando a fazer a palestra. Já me disseram inúmeras vezes. Ah, é só na palestra? Não. Acontece no trabalho, no dia a dia, no que eu estou fazendo. Influências positivas, ajudando a que eu realize um trabalho bacana também, desde que a gente se conecte com eles, né? Então, dito isso sobre essa questão do Livro dos Espíritos, né, que fala sobre a influência da 459, esses espíritos, eles não tomam o nosso corpo à força, né? Claro que salvo alguns casos de subjugação que a gente vai já ver sobre isso. Mas nós aprendemos pelo menos três tipos de obsessão, que é a simples, a fascinação e a subjugação, né? Então eles atuam muitas vezes por meio de ideias que são sugeridas para a gente. Então o desafio é que muitas vezes nós não conseguimos distinguir quais são os nossos pensamentos e qual pensamento foi soprado por uma entidade qualquer. O que é meu? Como é que eu vou saber o que é isso, né? Então, aqui já vem aquela ideia da importância do orai e vigiai, para a gente estar observando. Então, tem a lei da sintonia que nos diz que nós atraímos exatamente para próximo da gente pessoas e espíritos de acordo com a nossa vibração. E aí vai, se nós guardamos mágoa, rancor, ressentimentos, nós trabalhamos, temos ciúmes, temos inveja, nós atraímos quem vibra tudo isso também. Espíritos, né, entidades que vibram ódio, rancor, ressentimento, ciúmes, inveja, etc. Então é importante saber que esse amigo desencarnado, ele aproveita exatamente das nossas brechas morais, que é o nosso orgulho, a nossa vaidade, o medo, para poder dirigir, para que a gente tome muitas vezes decisões equivocadas. Então, quando a gente trabalha na sintonia diferente, que é a sintonia do amor, se nós buscamos a prece, se nós buscamos os estudos, né, para poder entender um pouco mais, buscando amar, perdoar, não é? Como exatamente aqui na imagem mostra, mulher buscando a sintonia. Deixa eu ligar aqui essa canetinha aqui, pontador laser, para você ver aqui que ela está envolvida com espíritos do bem, está bem sintonizada. Aqui ela está recebendo muitas vezes ataques, obsessores, mas tem um campo de força também, muitas vezes, protegendo, né? Inimigos do passado, reencontrando. Aqui tem um lado, aquele que a gente diz que é o anjinho que fica do lado e os demôniozinhos do outro, né? Que acontecem diariamente. E aí nós recebemos, isso aqui é constante, faz parte do nosso dia a dia. Ah, eu tenho medo de escuro, eu tenho medo. Não, você tem que ter medo dos seus pensamentos, que você sente, que você vibra. É sobre isso. É isso que vai fazer com que a gente esteja próximo de alguém bom ou ruim. Então, se nós estamos vivendo nossas rotinas diariamente, sem nem se perceber, sem nem se sentir, a gente acorda de manhã, escova os dentes. Quais são os meus primeiros pensamentos do dia? Qual foi o meu planejamento? O que é que eu fiz? Eu acordei positivo ou negativo? Hoje vai ser um dia bom, eu vou, né, desejar coisas boas, fazer minhas orações. Isso tudo influencia para quem está ao nosso redor, né? Tanto pessoas encarnadas, e aqui a gente está falando dos desencarnados, é claro. Então, isso é um fenômeno completamente natural. Nós só não somos muito bem informados com relação a isso, né? Onde é que ensina? Onde é que fala sobre isso? Então, é muito mais comum, porque é um fenômeno natural, como qualquer outra coisa. Então, se não sabemos quem é que está soprando aos nossos ouvidos, será que nós, de alguma forma, não estamos vivendo nossos dias como marionetes das nossas próprias paixões ou de interesses de terceiros? Quantas pessoas hoje vivem nesse mundo dessa forma? Sem nenhum tipo de equilíbrio emocional, sem nenhuma sustentação, onde você vai ter algum. A gente vai ver no final o que é que a gente precisa fazer para se manter mais firmes, né? Para ter um conhecimento. Quem não tem esse conhecimento, como é que faz? Tem menos responsabilidades também. E vai vivendo, vai vivendo. Como diz a música, deixa a vida me levar. Mas eu costumo dizer que é importante que a gente saiba como as coisas funcionam para que a gente possa
tomar as rédeas da nossa própria vida, para que a gente possa direcionar cada vez mais para um caminho melhor, né? Então, o conhecimento, o estudo, traz para a gente esse filtro, né? Para que a gente possa dizer, esse pensamento é meu e esse outro aqui eu não aceito. E a gente vai ver os níveis também que isso pode chegar, né? A gente está falando aqui sobre inimigos desencarnados, começamos a falar sobre a obsessão e os três tipos, né? Mais conhecidos, que é a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Aqui, né? Pelas imagens, você vai até estranhar. Nossa, mas na fascinação tem um anjinho ali, né? Mas vamos começar pela simples. Que tipo de obsessão é essa? De que forma eu reconheço isso? É muito mais comum do que a gente imagina, né? E alcança todas as criaturas encarnadas sobre a Terra. Então, é uma questão natural, é um intercâmbio psíquico, mental, né? Que existe em todos os setores do universo. Diz também Manuel Filomeno de Miranda sobre a obsessão simples. Então, é aquela coisa, muitas vezes, que você está aqui e vem uma sugestão boba no teu ouvido, tipo assim, eu vou dar uma experiência própria. Eu moro no terceiro andar, aí vem assim, pula. Hum, como assim? Rapidamente eu distingui que aquele pensamento não era meu. Eu não tenho vontade de tirar minha vida. E aí uma vozinha pula. Falei, como assim? Tá entendendo? E isso acontece de outras formas. Faça isso, faça aquilo. Quando a gente está atento, você percebe, nesse dia eu rio, você está de brincadeira, né? Enfim, vai lá para o centro, vai estudar, você está perdendo seu tempo aqui. Né? Então a gente mentalmente pode conversar também com eles. Só que tem coisas que às vezes a gente não percebe, é mais sutil. Tem coisas que estão em ressonância com coisas que a gente gosta de fazer. E aí entra a questão da obsessão por fascinação, essa é perigosa. Essas informações tem lá no livro dos médios, tá? Mais caracterizado, mostrando diretamente com relação aos médios, como é que funciona, mas isso acontece com todo mundo. Então, eu acho muito bacana a definição que o Raul Teixeira, que é um palestrante espírita, né? Não vou contar a história dele aqui, mas é fantástico, né? Se vocês quiserem pesquisar mais, tem uma palestra dele que fala sobre espalhamento obsessivo. E ele bota cada uma delas assim de uma maneira fantástica, né? E ele diz que essa característica da fascinação é como se a gente perdesse o discernimento. O fascinado, ele perde a capacidade de autoavaliar-se. Não é uma autoavaliação, o que eu estou fazendo é certo, né? Então, porque muitas vezes há uma ressonância. Eu estou fazendo uma coisa que eu gosto e ele também gosta. Tipo vícios, por exemplo. Ele vai me sugerir que eu tome um negocinho, que eu vá beber, que eu vá para determinado local, e aí eu vou tranquilamente. Eu estou conectado com ele, eu gosto disso aqui, então tá beleza. E aí começa a afastar a gente das pessoas que podem abrir os nossos olhos, os familiares, as pessoas da casa espírita. Não, eu vou para a palestra hoje, não. Né? Não quero ouvir aquelas baboseiras lá, não. Eu prefiro ir para ali. E ele começa a tomar mais conta daquele processo. E essa presença aqui, que aparece nas reuniões às vezes, eles se mostram como amigos, como anjos, se apresentam de uma forma maravilhosa, até com nomes, nas reuniões bacanas para a gente poder acreditar neles. E tem médios que se tornam fascinados, achando que estão em conexão com seres espirituais muito avançados e evoluídos, e aí acabam fazendo bobagem nas reuniões também na própria vida, no próprio trabalho de uma casa como essa. Então, se você não tiver o conhecimento para discernir, para perceber, e até os médios que têm evidência, eles se mostram diferentes. Aparecem como familiares, como pessoas queridas, mas aí tem a história que você olha para os pés, não é a mesma coisa. A vibração, quando você aprende a perceber uma vibração pesada, opa, e aí você traz a verdade, aí a máscara cai. E na vida da gente, como é que a gente faz para essa máscara cair, para se libertar, né? Desse tipo de. É uma das mais difíceis a fascinação, porque nós temos uma sintonia com elas.
E aí, por último, vem a subjugação. Na subjugação, aí você já virou marionete, realmente. Você já não tem mais controle, né? Eles fazem muitas vezes o que querem, porque você passou por todos esses processos, né? Não é porque eles fizeram, eu permiti chegar nesse ponto. São pessoas que já estão em condições bem. Já teve caso na televisão, que eu vi um neto que tinha assassinado a avó, né? E ele estava lá depois sendo questionado e ele não queria ter feito aquilo, né? Drogado, aquela coisa toda, eles tomaram de conta, fizeram com que ele fizesse aquilo contra a avó, depois os espíritos saíram e deixaram ele sofrendo com a situação. E ainda vai sofrer as consequências da lei dos homens e da lei divina também. Por que que ele também tem a responsabilidade? Porque lá no início ele permitiu chegar nesse ponto. Então é importante que a gente também tenha ajuda, ajuda de todas as formas. Somente a gente vai ver aqui que somente o trabalho de desobsessão não é o suficiente. A gente precisa de um trabalho constante de transformação, ajuda de profissionais, entre outras questões, né? Então aqui nós identificamos aqui de forma superficial e rápida essas três situações de obsessão. E aí nós vamos ter os fluxos, como eles acontecem, né? Que aqui a gente está falando, né? Aqui vocês estão vendo o quê? De desencarnado para encarnado, que é o tema de hoje, que fala sobre os inimigos desencarnados. Só que existem outros tipos também, que é importante que a gente destaque. Porque nesse caso, muitas vezes, está aqui entre aspas, aqui, aparece como vingança, na maioria das vezes. Então, essa ação que acontece, né, nesse processo obsessivo, é o mais comum, é o mais falado, vamos dizer assim, que as outras religiões chamam de possessão, tem um demônio, né, que está seguindo você, sai, expulsar aquelas coisas todas que a gente escuta em outros segmentos religiosos, né? Então, todas elas reconhecem que tem alguma coisa que pode estar prejudicando do lado espiritual. Talvez não entenda certamente com todas essas características que a gente está trazendo aqui. Afinal de contas, abrindo parênteses, eu costumo sempre dizer, eu não entendo que o Espiritismo veio para ser uma religião, né? É a terceira revelação divina, ela veio para colaborar com todos. Se o pastor evangélico estudasse o livro dos médiuns, ele ia saber, dentro da igreja dele, como lidar com aquela situação muito melhor. Os processos obsessivos que acontecem em todo lugar. Na igreja católica, do mesmo jeito, em todos os locais. É um livro de conhecimentos. Só que, infelizmente, implantou-se mais uma religião, que não é para ser, no meu ponto de vista, é claro, e aí criou-se muros, né, afastando as pessoas desse conhecimento. Ah, o livro dos médios é dos espíritas. Não é, é da humanidade. É um conhecimento que favoreceria todo mundo que lidar com esses processos obsessivos. É um grande manual, mas a gente vai avançando e aos poucos as pessoas vão tendo mais acesso, né? É interessante que às vezes as pessoas têm até vergonha de vir na casa espírita, porque são de outras religiões e acha que está vindo para cá, está cometendo um pecado, algum erro, alguma coisa fora do normal. Então, aos poucos, a mente vai se abrindo, as pessoas vão entendendo que não é bem assim e que é uma ferramenta que vem nos ajudar a auxiliar nossas vidas. Voltando aqui para o tema, de desencarnado para encarnado, é o que mais acontece, é o que a gente acha que mais acontece, né? É um espírito, é uma entidade que influencia a gente negativamente, como a gente viu agora as três situações. Obsessão simples, fascinação e subjugação, né? Maior incidência. O segundo aqui, que eu não sei se vocês sabem, mas existe também a obsessão de encarnado para desencarnado. As pessoas que estão vivas aqui, elas obsediam quem já foi, através do apego. Mantém as roupas tudo guardadas, cria um altar, aquela coisa toda. Não... Ah, por que que você foi? Eu queria tanto que você tivesse aqui. E isso é uma obsessão para lá. Você não permite que ele consiga readaptar no mundo dos espíritos através do apego. Há necessidade desse conhecimento para que haja também essa libertação, né? Então, parece
que é uma coisa rara, mas não é. É até mais comum do que a gente pode perceber. E acaba criando esse vínculo. Quantos irmãos já pediram nas reuniões, poxa, fala para parar de ficar me chamando, né, de ficar falando. Você pode emitir, não que você vai esquecer a pessoa, mas você vai pensar nela lá, bem do outro lado. Afinal de contas, lá é a verdadeira morada, né? Não ela aqui, que é egoísmo da nossa parte. Querer que a pessoa esteja porque eu quero. E a gente não fala do Pai Nosso, que seja feita a tua vontade, não a minha. Aí nessa hora não é mais, é a minha vontade que tem que prevalecer. Deus levou, mas eu quero que fique perto de mim. E aí a gente acaba atrapalhando o processo. E aí tem outra aqui que é o de encarnado para encarnado. Como assim? Quer dizer que a gente pode obsediar outra pessoa viva? É o que mais acontece. É o que mais acontece. Isso em relacionamentos, nos trabalhos, né, profissionais, por aí, pessoas obsediando pessoas existem em grande número. Então, essa capacidade que as pessoas têm de tentar, ou pelo menos, dominar mentalmente as outras pessoas. Elas vão trabalhar ali como se a outra fosse uma vítima, né? E aí tem vários nomes. O ciúme é uma delas, a inveja, a paixão, o desejo de poder, o orgulho, o ódio, tudo isso cria situações em que eu vou perseguir outras pessoas vivas. Controle mental, né, de várias formas. Então, é importante. E às vezes você se julga altamente amado pela outra pessoa, né? Fulano me ama demais, olha só o jeito que ela age. Obsessão pura. E às vezes a gente não consegue perceber. Fica sufocando e tirando a liberdade da outra pessoa. Vamos lá. De desencarnado para desencarnado. Quer dizer, tudo acontece do outro lado. Espíritos que obsediam espíritos. Desencarnados dominando outros desencarnados. Então, isso acontece também muito mais do que a gente imagina. E quando a gente vai despreparado para lá, com esses sentimentos aqui de ódio, rancor, ressentimento, é bem fácil. Quem já está lá, inteligente, do mesmo jeito que tem os inteligentes aqui, tem lá. Do mesmo jeito que tem as gangues aqui, tem lá. E aí eles vão pegar aquela pessoa que morreu com raiva do outro, então vem para cá, para minha turma aqui, você vai me ajudar aqui a trabalhar para mim agora. Você vira o escravo de outro espírito do outro lado. É o que mais tem aqui. Alguns viram parceiros, outros viram trabalhadores, sem nem querer. E aí, por último, e não menos importante, a autoobsessão. Sem esquecer que nesses quatro primeiros também tem a obsessão recíproca, que é indo e vindo. Todos os aspectos aqui, de encarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado. Acontece indo e voltando. E muitas vezes vira simbiose, né, como a gente costuma falar nos trabalhos, aparece. Na quinta aqui, que é a autoobsessão, aqui vem muita coisa relacionada à culpa, entre outras questões também. Então, eu diria que o homem não raramente, muitas vezes, ele é obsessor de si mesmo. É o que Allan Kardec fala para a gente no livro Obras Póstumas, exatamente nesse aspecto aqui, que foi muito pouco trabalhado e eu não vou ter tempo de aprofundar hoje, né? Mas é muito mais do que a gente imagina a gente ser obsessor de nós mesmos. A necessidade de trabalho, os trabalhos que a casa também oferece e do autoconhecimento. Como é que isso acontece? Através dos medos, das angústias, também das mágoas que a gente carrega que não são resolvidas, ideias fixas, aquelas que ficam se repetindo, desejo de vingança, opiniões cristalizadas, eu acho que isso aqui é o certo e acabou a história, não posso me abrir para outro tipo de conhecimento, poder, entre outras questões que acabam se estruturando numa fixação mental. E isso atrapalha os nossos próprios processos evolutivos. Então, eu já poderia encerrar aqui agora, mas ainda vai ter um pouco mais. Que é o quê? Diante de tudo isso que foi dito, trazer para vocês aqui o que seria o quê? A profilaxia da obsessão, ou seja, o tratamento para a obsessão, que são os caminhos da cura e do autoaperfeiçoamento. E aqui ficou resumido na questão da desobsessão. Você vê que não é somente o trabalho que a casa oferece, porque tem muito envolvido com
o nosso papel dentro desse processo. Aí tem a autodesobsessão, que através do autoconhecimento eu mesmo consigo ir fazendo essa limpeza, o poder da vontade. É importante a gente se impor, a gente ter disciplina em tudo, né? Estava falando hoje lá até com o Dave, né? Sobre a gente se disciplinar para fazer as coisas. Seja na alimentação, seja no exercício físico, seja no trabalho que a gente precisa fazer para a nossa vida material e na nossa vida espiritual. Será que não precisa também? Eu tenho uma disciplina e um cuidado com isso, com higiene mental também. Eu costumo dizer que a gente sempre faz faxina, é necessário que a gente limpe a nossa casa, né? A louça suja, a casa fica cheia de poeira, de sujeira. E a nossa casa mental também fica suja pra caramba, eu diria. Cheio de processos que precisam ser feitos limpezas. A gente, na dinâmica aqui no final, não sei se vocês percebem, mas a gente faz aquela limpeza pedindo para tirar formas de pensamentos, negatividades. A gente faz uma limpeza externa, mas para poder manter limpo, a gente tem que fazer a nossa parte. A autolimpeza também é importante que a gente aprenda. E aí vem a reforma íntima, a caridade, o evangelho no lar. É um conjunto de coisas. O trabalho de desobsessão ajuda demais. Hoje mesmo, aqui eu estava conversando aqui nos bastidores, antes da gente começar, falando da quantidade de irmãos que vão ser ajudados hoje aqui, sem nem que a gente perceba, a quantidade de inimigos desencarnados que vêm e vão ficar, já vão ficar para tratamento daqui na casa. Aqui durante a palestra a gente está sendo tratado, no final, no passe, na dinâmica. E é importante que a gente se mantenha, porque tem até aqueles memes na internet, né, que a gente sai, né, maravilhoso do centro espírita, leve, aí chega ali fora, tropeça com a pessoa, essa bestada, começa a xingar, e aí pronto, sujou de novo. Então, da mesma forma que a casa suja, a gente também suja com o nosso comportamento, com os nossos pensamentos, com aquilo que a gente sente. Então é preciso estar atentos a isso. Ah, vou ficar pitolado agora nisso, pensando direto, ai meu Deus do céu, eu não posso fazer nada errado, eu não posso pensar nada errado. Não. É uma coisa que é com a maior tranquilidade, como escovar os dentes, fazer parte do dia a dia, processo de meditação, é uma coisa leve. Não é para que seja um fardo, eu tenho que fazer isso. Não. É uma coisa que dia a dia a gente vai treinando, é como uma fisioterapia. A gente vai trabalhando e vai melhorando dia a dia. É um processo lento. Da mesma forma, você chega, você vai fazer, né? Tem mais personagens aqui, mas a gente não chega e fica fortando do dia para a noite. É todo um processo, né, de alimentação, de cuidados que tem que ter para você ir melhorando. E os cuidados não são nem esses, são com a saúde. A gente precisa ter com a gente. E a nossa saúde mental? E a nossa saúde emocional? Como ela está? São coisas que a gente precisa estar antenado. Bem, tem muito texto ainda e pouco tempo, né? Então, eu não vou fazer a leitura toda do Evangelho, vai ficar para outras oportunidades, mas era importante que a gente entendesse que esses processos, né, de tratamento, como eu disse, eu poderia até encerrar aqui, que isso aqui nos liberta muito dessa questão desses inimigos, através desse trabalho de aperfeiçoamento. A gente poderia fazer uma palestra para cada um desses temas aqui. E a gente vai falar sobre, tem um capítulo destinado à caridade, o evangelho no lar é importante que a gente faça uma vez por semana, os trabalhos de desobsessão. Você participando da casa, 8 palestras, você vai ser atendido pela casa, é uma ajuda maravilhosa. Prece, fazer parte do dia a dia, o poder da vontade. A gente ter força de vontade, coragem para poder se libertar das coisas que nos prejudicam, que a gente sabe que vai nos fazer mal, que nos fazem mal, não é? Então, seguindo em frente aqui, com mais um pouquinho do texto do Evangelho, diz o seguinte: não há coração tão perverso que não seja tocado pelos bons procedimentos. Mesmo inconscientemente, pelos bons procedimentos, tira-se, pelo menos, todo pretexto de represálias. De um inimigo se pode fazer um amigo, antes e depois da sua morte. Pelos maus procedimentos, ele se irrita, e é então que ele próprio serve de instrumento à justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. Então, não é que ele vai voltar para poder te punir.
Como eu falei, ninguém vem para cá para fazer mal para ninguém. Não há programação para ninguém ser ruim. Só que através do livre-arbítrio, não só através, mas no momento do processo evolutivo em que nós nos encontramos, é sabido pela espiritualidade que a pessoa ainda vai fazer, que ela ainda comete equívocos. E nós somos colocados diante de uma sociedade como essa que a gente está vendo agora, porque ainda é necessário a gente aprender. E o que acontece com a gente não é uma punição, mas sempre uma maneira da gente aprender. A gente pode estar num local, tem lá, vai para uma festa, para uma determinada exposição, um local, tem lá 200 carros estacionados. O cara vai roubar aquele carro ali. E será? Tem ali alguma coisa, não é, nada é por acaso, nada acontece por acaso. Às vezes a pessoa fala mal de quem é criminoso, ela cria um imã com quem ou tem pendências. E isso acontece daquela maneira para servir de algum tipo de aprendizado também para a pessoa. Então, quando falo aqui sobre o perdão, se eu não perdoo, eu mantenho a minha porta aberta. E o inimigo, com a sua irritação, acaba servindo desse instrumento de justiça divina que vem, né, para nos atingir de alguma forma. Então, a punição aqui seria a própria convivência, né, com esse ser espiritual que nos obsedia. Quem não tem? Todos nós temos. Todos nós temos obsessores. Então, quando fala aqui sobre o bom procedimento, que toca o coração até do mais perverso, mesmo que inconscientemente, então, quando a gente reage a situações de forma diferente, a gente vai estudar nas próximas vezes, até na próxima semana que eu vier, né, que é mostrar outra face, a gente quebra esse padrão que o agressor espera da gente. É inesperado você reagir de forma diferente, porque quem ataca espera que o outro revide. Isso é tão interessante, é psicológico até, e eu experimentei isso quando trabalhei como gerente de uma casa de comida chinesa. Permita-me contar essa história. É interessante porque o cliente ele vem armado, ele vem para brigar, para querer ter razão. E a primeira coisa que eu fazia, ele dizia assim: você está certo. Aí quebrava. Me dizendo, ué, eu tô certo? Como assim? Você está certo. Só que aí eu ia mostrar o outro lado, conversando e tal, mas naquele primeiro momento eu não ia bater de frente. Aí os me disseram assim, como é que tu consegue fazer isso aí? Porque o cliente estava me engolir aqui. Não, é porque a gente dá razão para ele, mesmo ele não tendo. O cliente, né? Só para contar a história, o cliente uma vez foi mostrar, já tinha comido mais da metade, tinha um cabelo, mostrar tinha um cabelo na comida. Um cabelo loiro, que a mulher dele era loira. E aí eu não disse para ele de cara que ele estava errado. Não, o cabelo aí é da sua esposa, não tá vendo? Não, o cabelo que é loiro? É claro que é. Eu disse, não, nós temos aqui, né, um grande controle de qualidade. Eu gostaria que vocês me acompanhassem para ver até aqui a cozinha, ver como é que as pessoas trabalham. Todo mundo de touca, não tem ninguém com cabelo comprido. Então é praticamente impossível que o cabelo tenha vindo aqui da nossa cozinha. Ficou tão errado, tão desnorteado, pediu desculpa, não sei o que e tal. Então, é a maneira como a gente lidar com os nossos obsessores também, com o nosso próprio inconsciente. Então, se a pessoa me atinge, encarnada que seja, eu tenho que arrumar uma maneira de não revidar na mesma moeda, mostrar outra face, mesmo a pessoa, né, estando certa ou equivocada, seja como for. Então, isso muda já no primeiro momento essa vibração. E aqui, o objetivo não é somente se livrar desse inimigo, mas transformá-lo. Que aí entra aquela coisa que às vezes a gente fala, eu vou expulsar, né? Como diz alguns irmãos de outras religiões, eu vou expulsar o demônio dessa pessoa. Nós não expulsamos demônios, porque eles não existem. Essas pessoas que muitas vezes nós consideramos demônios são nossos amigos passados, são nossos irmãos, estão passando por um momento muito difícil do outro lado, estão precisando de ajuda. Então, o que que a gente faz? A gente esclarece, evangeliza. E aí, ao invés dele ser expulso e voltar, ele não volta mais, porque ele entendeu
através de uma educação. Claro que eu não vou dizer aqui como é que é o diálogo completo, né? Mas há um diálogo que acaba convencendo ele através do que ele mesmo está vendo, né? Então, esse bom procedimento tira o inimigo, né? E ele deixa de nos odiar, ele fica sem combustível para poder nos atingir. Então, eu vou logo aqui para a gente finalizar, né? Como eu disse para vocês, ainda tem um pequeno trecho aqui do Evangelho, e essa frase é interessante porque a caridade não conhece fronteiras entre mundos. A caridade pode ser feita tanto aqui quanto também do outro lado. E eu diria até nos tratamentos que a gente faz, né? A gente como médios, como dialogadores, eu acho até que nós somos mais caridosos com quem está do outro lado do que quem está aqui. Porque nos tratamentos a gente, todo mundo, a pessoa vem querendo matar a gente está abraçando, está mostrando, né? Tudo bem que lá é mais fácil de você mostrar e eles entenderem, aqui é mais difícil que a gente está encarnado, né? Mas eu digo que a gente tem mais paciência quem está do outro lado que quem está aqui, né? Então é importante que a gente traga para cá também, porque a caridade, ela realmente não conhece essas fronteiras. E para finalizar, a gente traz aqui essas três perspectivas, que é, primeiramente, o contraste. Isso aqui é tirado do trecho do Evangelho, depois, se vocês quiserem ler no final, porque ele fala aqui que no passado a gente oferecia, né, derramava sangue para poder acalmar os espíritos, né, faziam sacrifícios, e era assim, mais ou menos, que se acreditava, vamos acalmar, porque os espíritos estão nervosos, então vamos oferecer para ele aqui um sacrifício. E hoje a gente entende que o único sacrifício que a gente precisa fazer é do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso egoísmo. Mais desse outro negócio fazia antigamente, né? Trabalhar as sombras que existem em nós. E o desafio é aquele de amar os nossos inimigos, não é somente uma frase para ficar ali no Evangelho, que a gente vai ler, um conteúdo que a gente vai estudar, mas procurar colocar em prática, observar hoje. Vamos fazer uma reflexão: quem é meu inimigo hoje? Quem são meus inimigos hoje? O maior deles sou eu mesmo, eu sei disso. Mas tem outros externos também, pessoas que eu preciso mudar, de repente, minha vibração para com elas, para que a gente vá bem para o outro lado, para que a gente não continue carregando esse ódio, se perpetuando em outras vidas. E no final aqui, essa promessa, né, que quando a gente consegue perdoar esses irmãos encarnados ou desencarnados, você não está simplesmente se protegendo de um processo obsessivo, mas você está ajudando a Deus a resgatar uma alma que se perdeu. Porque é isso que acontece, são irmãos nossos. Ok? Então, Voltou. pronto, Fiquei sem voltou. ouvir. Olha, estou finalizando dizendo para vocês que essa era a mensagem de hoje, né? Esse tema, ele dá um seminário, né? Uma palestra de 40, 50 minutos, mas deu para a gente sintetizar aqui, e eu acho que dá para a gente levar muita coisa para casa, para a gente trabalhar e pensar hoje à noite, e nos próximos dias, né? Que isso possa nos favorecer. Então, vou tirar aqui a luz para a gente fazer nossa